paz do Senhor, boa tarde. Finalzinho de tarde, né? Hoje um horário diferente da nossa live, mas vai acontecer, em nome de Jesus. Estava com saudade de vocês e vamos aproveitar nossa aula de hoje para mais um aprendizado, né, na nossa lição. Paramos na lição 5, né, e vamos dar continuidade da nossa revista. Então hoje eu vou dar para vocês a aula 6, né, a lição 6. Então vamos convidar aí a sua mãe, o seu pai. Creio que a sua mãe e seu pai já chegou do trabalho. Os que não chegaram do trabalho ainda, que você possa se acomodar aí na sua casa. Se sinta bem à vontade para você participar dessa lição 6, que vai ser uma lição maravilhosa, como todas são maravilhosas e como todas vêm sendo boa, edificante para a minha vida e para a sua vida, ok? Então vamos, como sempre, vamos começar com uma oração para que Deus possa abrir a nossa mente, né? Para que nós possamos entender, certo? E eu quero pedir assim, por favor, que vocês não se incomodem com o barulho da rua, porque estamos hoje num ambiente diferente, né? Estou aqui numa sala, que a sala ela já é bem de frente para a rua, então essa rua ela é recheada de crianças. É uma bênção. Então elas são daquelas crianças antigas que não tem celular, que não tem internet, que não tem tablet, certo? Então elas brincam na rua, né? Elas brincam de bicicleta, brincam de arraia, enfim. Então são aquelas crianças que elas gostam de brincar na rua, certo? Então elas gritam, né? Então assim, não vamos tentar não nos incomodar com o barulho da criança, é bênção, né? Então é assim, então vamos, tente aí se concentrar na sua casa, né? Procurar ouvir a voz de Deus, a minha voz, né? E vamos fechar nossos olhos para você que já chegou aí, né? Que está aí na sua casa. Vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração e pedir ao Senhor o entendimento, para que Ele possa sim fazer presente na nossa casa. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, pelo teu amor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te louvar e te agradecer. Gratidão, Senhor Jesus, por tudo, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor Jesus, pelas nossas vidas. Gratidão, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor, para participar dessa live, desta lição, Senhor, para que nós possamos aprender, Senhor, cada vez mais de Ti, aprender da Tua palavra, ter intimidade contigo, Senhor, e para que Tu possa nos renovar e fazermos nova criatura todos os dias em nossas vidas. Nos dá o entendimento e a sabedoria. Amém. Então, meus queridos alunos, hoje vamos vamos dar continuidade na nossa lição 6, né? A lição 6 de hoje, o tema ela vai falar sobre mudando de direção, certo? Esse mudando de direção é justamente a questão de mudança de vida, né? Ela vai falar justamente que quando eu aceito Jesus, eu mudo totalmente a direção, totalmente o caminho. Eu saio dos caminhos do mundo, né? Para eu vir para os caminhos do Senhor. Então, essa direção, essa mudança de direção, ela significa dizer mudança de vida, mudança de atitude, certo? Quando eu aceito Jesus como meu verdadeiro Salvador, eu procuro ser imagem e semelhança dele, porque a palavra do Senhor, ela diz, né, que devemos ser imagem e semelhança de Jesus, né? Então Jesus, ele é bondoso, ele é amor, né? Jesus, ele é educado, né? Jesus, ele tem práticas boas. Então, se eu sou imagem e semelhança de Jesus, eu devo seguir justamente isso, né? Então,
Quando essa lição 6 ela fala sobre mudança de direção, é justamente isso. Quando eu me converto, quando eu me torno uma nova criatura, eu tenho que ter a minha mudança de hábito, dos meus hábitos. Eu tenho que mudar a minha forma de falar, né? A minha forma de andar, a minha forma de vestimentas, né? Eu tenho que ter várias mudanças, né? Eu não posso aceitar Jesus e mudar essa direção, que é os caminhos do Senhor, e continuar a mesma pessoa, né? Com aquelas vestimentas antigas, que não é do agrado do Senhor, a minha maneira de falar, que não é do agrado do Senhor, a minha maneira de me comportar nos lugares, né? Então, cada ambiente tem a sua maneira, né? de se vestir, mas nós que somos cristãs, a gente tem que ser a mesma maneira de sempre, né? Então a gente tem que procurar, né, mudar nossas atitudes. Essa mudança de direção é isso. Então eu só mudo verdadeiramente quando eu aceito Jesus verdadeiramente as minhas atitudes. Então se eu digo que eu aceito Jesus e não mudo as minhas atitudes, eu não estou sendo fiel nem a Deus e nem a mim. Eu estou enganando a mim mesmo, Deus não, né? Porque Deus conhece meu coração, mas eu estou enganando a mim mesmo, certo? Então, quando a nossa lição vai falar sobre essa mudança de direção, é justamente assim, Marcela, será se você está sendo tão radical assim? Não, não é questão que eu estou sendo radical. É a palavra do Senhor que nos ensina isso. Né? A palavra do Senhor, ela nos dá, ela nos ensina o nosso comportamento quando aceitamos Jesus. Então, tem que seguir isso. Né? É difícil para nós que somos seres humanos, né? É difícil. Mas Deus, ele nos capacita para isso. Né? A gente ter uma mudança de comportamento. Então, quando eu aceito Jesus, eu tenho que ter um comportamento cristão. Para onde eu vou, eu tenho que ser identificado. Aquela ali mudou. Né? Ali é crente de verdade. Ali segue Jesus. Ali aceitou Jesus verdadeiramente. Porque a gente vê pelo comportamento dela. A gente vê pelas atitudes dela. Entendeu? Então, quando a gente passa a aceitar isso de verdade, a gente muda verdadeiramente. Entendeu? Porque assim, nós seres humanos, a gente é cheios de defeito, né? Nós temos assim, meu Deus, é defeito demais. Mas quando a gente toma essa atitude, certo? De mudar de direção verdadeiramente, Deus, ele nos capacita. Agora só mudamos se eu aceitar mudar. Somente isso. Não adianta eu aceitar Jesus e eu não querer mudar. Deus, ele só vai fazer algo em mim, na minha vida, no meu comportamento, na minha nova vida cristã, se eu abrir meu coração e reconhecer que aquele meu erro, que aquele meu defeito vai me prejudicar os meus irmãos da igreja, né? E principalmente vai ser do desagrado do Senhor. Não vai agradar o Senhor, certo? Então, na nossa revista, ela vai falar assim: vocês, eu, Marcela, né, nós que somos cristãos, precisamos compreender que servir a Cristo exige mais do que uma mudança de atitude, né? Mas uma transformação na própria natureza, na própria natureza da pessoa. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Né? A minha natureza no sentido, aquela minha natureza, uma natureza briguenta, né? A minha natureza é uma pessoa escandalosa, uma pessoa reclamona, fofoqueira, né? Uma pessoa que não consegue ver nada de bom, né, nas coisas. Eu tenho
Vamos supor que eu tenho esse defeito. Então, quando ele fala que a questão de seguir a Cristo, ele não exige só nas nossas atitudes, mas a mudança nas nossas atitudes, mas ele exige a mudança da nossa própria natureza humana. Né? Porque se a gente não procurar mudar a nossa própria natureza humana, né? Jamais a gente vai conseguir seguir a Cristo. E nem estar em ambiente nenhum. Certo? Então, por isso que é importante eu mudar isso em mim. Né? Se eu sou fofoqueira, se eu sou briguenta, eu tenho que mudar isso. Porque vamos supor que a gente está dentro de uma igreja, dentro de um departamento que vocês sabem que a nossa igreja ela tem vários departamentos. E esses departamentos são de várias pessoas, vários membros. E é muito ruim a gente estar no meio de pessoas que brigam demais. Que nada vai dar certo, né? Que não obedece à liderança, né? Que tem gente que diz assim, eu não obedecia nem minha mãe, né? Eu sou uma pessoa só, que eu não devo satisfação em ninguém. E eu vou estar dando satisfação a um líder e a um pastor. Isso é errado. Então esse tipo de natureza em mim, de desobediência, eu tenho que mudar. Porque se existe uma liderança para eu obedecer, isso já não deve mais fazer parte de mim. Entendeu? Porque o próprio Jesus era obediente. Né? Jesus fez todo aquele processo, já estava tudo determinado para ele, pelo Pai, fazer. E ele obedeceu o Pai. Mesmo com medo, né? Que Jesus ele teve tanto medo do que vinha acontecer, que ele era ser humano, que ele se fez verbo, né? Para estar entre nós, ele suou lágrimas de sangue, né? De tanto temor, de tanto medo. Porque ele se fez ser humano igual a gente. Então ele sentia dor, ele sentia tudo, como hoje a gente sente. Mas ele obedeceu. Né? Se ele fosse, não pai, eu não vou fazer, não vou morrer por ninguém, eu tô com medo. Mas ele obedeceu. Né? Totalmente obediente ao pai dele. E assim nós devemos obediência aos nossos pastores, aos nossos líderes. Se eu sou briguenta, eu tenho que deixar de ser briguenta. Então o que? Eu não estou sendo uma nova criatura? Eu não estou tendo atitude cristã de jeito nenhum, porque pessoas briguentas, fofoqueiras, pessoas que querem aparecer mais do que o próprio Jesus, eu não estou tendo uma atitude cristã. Né? Ali eu estou enganando a mim mesmo. Né? Enganando a mim mesmo. Então, continuando aqui. Todo mundo aqui conhece aquela parábola, né? Que a Bíblia ela nos mostra do filho, né? Que pede a sua parte da herança e vai para o mundo, né? E lá experimenta todas as coisas do mundo e volta para casa, né? E o filho, o outro filho dele fica muito revoltado com isso, que ele não aceita de jeito nenhum. Então, nós seres humanos, né? Deus ele faz assim como esse filho, né? Quando esse filho voltou do mundo, que experimentou de tudo lá no mundo, que gastou sua herança, como foi que o pai dele recebeu ele? Com carinho, acolhida, com amor, né? Estava de braços abertos para receber aquele filho desobediente, que não escutou o pai. Mas só que lá fora ele teve as consequências ruins dele. Né? As consequências dele foi tão ruim que ele voltou para casa. Mesmo com vergonha, voltou arrependido. E assim somos nós. Né? Quando a gente somos do mundo, né, que a gente aceitamos Jesus, temos que voltar como esse filho. Né, que arrependido, né, que voltou de coração verdadeiramente. Tanto que Deus ele deu uma oportunidade e o pai dele deu uma oportunidade a ele. Né? E ele pegou essa oportunidade e aproveitou. E assim somos nós. Né? Nós que somos que eram do mundo, né, e que aceitou Jesus, que foi para a casa do Senhor,
Deus ele estava ali. Deus sempre vai estar de braços abertos para me receber e para receber qualquer um. Deus sempre vai estar de braços abertos. Agora basta eu querer me arrepender, né? E viver verdadeiramente a vida do cristão. Porque Deus ele sempre está nos dando oportunidade, né? Na pregação do pastor de ontem, né, ele falava que Deus ele escolheu aqueles profetas, mas só que todos eles erraram. Mas todos tiveram novas oportunidades e souberam aproveitar. Assim nós cristãos, né, erramos porque somos pecadores. Mas Deus sempre ele vai estar ali para dar uma oportunidade. E devemos aproveitar essa oportunidade que Deus ele nos dá todos os dias. De sempre recomeçar, e recomeçar certo. Né? E se renovar verdadeiramente. Para que nós possamos ter uma vida cristã saudável. Não é isso? Continuando aqui. Como lá no começo da aula, né, eu falei que precisa a gente abandonar os hábitos, a prática que desagrada a Deus, né? A nossa conversão, quando a gente se converte, ela provoca uma mudança de pensamentos, né? Passamos a pensar diferente, né? Aqueles pensamentos que eu tinha antes, né? Muitas vezes maldosos, de crítica, né? De julgamento, né? Eu tenho que ter essa mudança de pensamento. Eu tenho que ser uma pessoa mais compreensiva, né? Eu tenho que procurar ser essa pessoa compreensiva e ter pensamentos diferentes daqueles pensamentos de antigamente, quando a pessoa é do mundo, né? É muito importante também que devemos nos comportar de modo que glorifiquemos ao Senhor. Isso é muito importante, né? É justamente sobre aquela identidade que eu falei. Nós, quando a gente nos convertemos, aceitamos Jesus verdadeiramente de corpo e alma, né? Devemos ser identificados, né? E nos comportar de maneira que glorifiquemos ao Senhor, né? Um comportamento de adoração ao Senhor, né? Eu tenho que ser identificado, aonde eu andar, né? Eu tenho que ter esse modo sereno, né? É um comportamento que eu possa transmitir através de Jesus uma paz, né? Eu tenho que se tornar uma pessoa agradável ao outro, né? Tem pessoas que a gente conhece que é tão bom estar ao lado daquela pessoa, é tão agradável com a companhia da pessoa, a pessoa tem uma conversa tão agradável. Por quê? Porque eles buscam. Mas para que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida, né, devemos ter intimidade com o Senhor. Porque através da intimidade com Deus, que é a nossa conversa e as nossas orações todos os dias, vem também a questão da intimidade com a palavra do Senhor. Então isso a gente vai criando hábitos agradáveis, hábitos diferentes. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina tudo, né? Nos ensina, é o manual da nossa vida. Então, para que eu possa ser um verdadeiro cristão, né? Para que eu possa ter essa consciência de que eu estou na direção certa, eu tenho que ter intimidade com o Senhor, porque Ele vai me orientar. A palavra do Senhor também, Ele vai me orientar. A palavra do Senhor vai me orientar também a ter esse direcionamento correto na minha vida cristã. Ok? Aqui na revista ela vai nos mostrar as coisas que a natureza humana nos conduz. Né? O nosso ser humano, o que ela nos conduz? A imortalidade, né? A imoralidade sexual, a impurezas, as ações indecentes, a adoração de ídolos, de feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, o excesso de raiva, ambição, egoísmo, desunião,
as diversões, as divisões, as invejas e as bebedeiras e as farras. A natureza humana ela nos proporciona isso. Tudo de ruim, né, gente? Tudo de ruim. Isso, ó, a pessoa velha, a pessoa ali que não conhece a Cristo. Mas quando passamos a conhecer a Jesus Cristo em nossa vida, passamos a aceitar Jesus verdadeiramente, aí vem as coisas que o Espírito Santo de Deus nos conduz, né? O que o Espírito Santo ele nos conduz é justamente os frutos do Espírito Santo, né? Você pode prestar atenção que o verdadeiro cristão, ele tem todos esses frutos. Ah, estou dizendo que fulano não é verdadeiro, não é verdadeiro. Não estou dizendo. Eu só estou falando que a palavra, ela nos caracteriza como o verdadeiro cristão, quem tem os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a humildade e o domínio próprio. Gente, esse domínio próprio é muito importante na vida do cristão. É muito importante na vida de qualquer cristão. É fundamental. Os outros frutos do Espírito Santo não têm importância? Todos têm. O amor, a paciência, a alegria, a paz é muito importante. É muito importante quando você chega perto de um crente que ele transmite uma paz, aquela alegria, né? Aquela felicidade, certo? Mas o principal é o domínio próprio, né? É o mais difícil da gente ter esse domínio próprio, certo? Porque o domínio próprio, gente, na nossa igreja, na nossa vida cristã, ela acontece vários episódios, né? E várias realidades na nossa vida cristã e dentro da nossa igreja. Então, por que é importante, né? Porque nós que somos de departamento, nós que já somos adultos, né? Principalmente quem é líder, que tem que ter domínio próprio, né? Porque é assim, é muita, como se eu quero dizer assim, vem a paciência também, tem que ter muita paciência com a gente mesmo. E esse domínio próprio, a gente tem que ter esse domínio próprio pelas atitudes de muitas pessoas, né, que vêm até a nós, né? Então, assim, temos que saber esse domínio próprio, ele cabe, eu cristã, né, qualquer um cristão, cabe a gente ter a sabedoria e o discernimento de como falar com cada pessoa. Isso que é o domínio próprio, né? Nós devemos ter esse domínio de não falar tudo que tem que falar, né? Porque se existe novos convertidos na nossa igreja, né? Tem pessoas que têm depressão, que já teve histórico de depressão, então a gente tem que ter muito zelo com essas ovelhas, de como conversar, de como falar, de como abordar, né? Tem gente que não tem noção e nem tem sabedoria de como fazer isso, infelizmente. Aí acaba o irmão se afastando, acaba magoando muito profundamente o irmão, né? E Jesus vai ter que consertar isso, né? As besteiras que a gente faz. Então esse domínio próprio, ele é justamente para isso, né? Eu me controlar diante de situação difícil, né? Controlar dominar a minha personalidade, né? Porque, como eu já falei aqui, se existe a diferença do caráter e da personalidade. A minha personalidade é aquela personalidade forte que dá vontade de falar mesmo, né? De abrir a boca, mas eu não devo. Aí o que vem? O meu domínio, eu tenho que me dominar e me controlar para não magoar o irmão, né? Para que eu possa mostrar o erro do irmão, eu tenho que ter sabedoria de como conversar.
Porque se eu chegar com brutalidade para qualquer irmão e apontar o erro do irmão, porque eu não tenho esse direito não, de apontar o erro do irmão não. Ninguém tem esse direito de apontar o erro do irmão. Mas nós como cristãos devemos, se eu tenho um amigo, um cristão que errou, eu tenho que ter sabedoria de como abordar aquele irmão e aquela irmã, de como conversar, né? De tentar mostrar ela através da espiritualidade e da Bíblia porque ela errou. E ela compreender, ele compreender. Porque se eu não tiver essa sabedoria de exortar o meu irmão, vai ficar uma coisa distorcida, né? Vai haver mágoas de mim, do outro, enfim, então não vai dar certo. Então isso significa eu ter esse domínio, eu dominar, né? Eu saber a hora de falar, eu saber a hora de chamar o irmão para confessar, certo? Isso aqui é a importância do domínio próprio, né? Eu tenho que saber controlar minhas emoções, né? Ah, Marcela, eu vou ser falsa, vou fingir que tá tudo bem? Não, porque ninguém tem obrigação, certo? Ninguém tem obrigação de aguentar nada seu. Então esse domínio próprio, né, eu tenho que respirar, contar de 1 até 10 e seguir em frente diante das situações que vêm acontecer. Quando passar tudo isso, a gente resolve com sabedoria, né, e dá tudo certo. E se eu não ter esse domínio, né, da minha personalidade, esse controle da minha personalidade, né, vai haver coisas piores, que eu vou tomar atitudes que não vai ser atitude cristã, né? Então, tudo aquilo que eu estiver buscando na minha vida cristã, de oração, de intimidade com o Senhor, sabedoria com a palavra, vai tudo por água abaixo. Porque eu não vou saber desse domínio próprio. Então, por isso é importante a gente pedir todos os dias ao Senhor, Senhor, me deu o domínio próprio, me deu o controle, me ajuda a vencer isso, né? Porque é muito difícil, né? Eu lutei muito para eu conseguir. Às vezes eu vacilo, né? Porque somos pecadores, vacilo. Mas diante da intimidade com o Senhor que eu procuro ter todos os dias, né, eu procuro ter esse domínio. Porque se eu não tiver o domínio, eu já tinha saído da igreja, né, já tinha magoado muita gente, já tinha desviado um monte de gente. Então, realmente é muito importante. Então, assim, peça esse fruto todos os dias. Senhor, me deu o domínio próprio. Controla a minha personalidade e trabalha o meu caráter cristão. Para que eu possa viver em paz e com os meus irmãos também, que é muito importante. E assim eu tenho uma vida cristã saudável, né? Se eu não procurar ter a minha vida espiritualmente saudável, eu não vou ter como ajudar o outro, né? Então eu tenho que ser saudável para ajudar o outro. Um doente não pode ajudar outro doente. Não tem, porque não tem força. Piora a situação. Eu fico mais doente, o irmão fica mais doente. Então, tenho que ter essa sabedoria, esse domínio próprio e ser saudável. Senhor, me dê saúde espiritual. Me dê saúde, trata da minha vida espiritual. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida espiritual. Para que eu possa viver bem e para que eu possa cuidar dos meus irmãos que precisam. Amém? Então, essas coisas que o Espírito Santo de Deus nos conduz, né? Quando aceitamos Jesus. E temos que procurar ter esse fruto todos os dias. E o que a natureza humana, né? Ela nos conduz tudo isso que eu falei. Né? A imoralidade sexual, né? Incompreensão, enfim, só coisas humanas ruins. Coisas que eu fazia no passado e hoje eu sou cristã, que eu não devo mais fazer, que não faz parte mais da minha vida. É algo que eu tenho que pegar, ó, olhar e jogar no mar. Porque isso não faz mais parte da minha vida. Ok? Então aqui pra gente
encerrar nossa aula, vou ler aqui um trechozinho que a nossa revista vem falar. O apóstolo Paulo, ele ensina aos Colossenses que não há alguma forma de demonstrar que não somos a mesma pessoa de antes. Dentre tais formas, principal é ter o amor. Esse sentimento une perfeitamente todos os filhos de Deus. Além disso, temos a paz por intermédio dela. O Senhor conduz as nossas decisões, pois foi para essa paz que Deus nos chamou a fim de sermos participantes de um só corpo. Portanto, a nova vida que agora vivemos é para glorificar. Nossos pensamentos, sentimentos e ações devem ser influenciados e controlados pelo Espírito Santo. Em tudo o que fizermos ou dissermos, devemos pensar se teremos ou não a aprovação de Deus, ou seja, se é a vontade do Senhor ou não. E finalmente, não nos esquecemos de ser agradecido a Deus por tudo em nome do Senhor Jesus, ou seja, ser grato todos os dias. Ser grato porque Deus escolheu você e me escolheu a estar nos caminhos dele. Devemos agradecer todo dia ao Senhor por essa oportunidade. Porque Jesus está voltando, certo? Está voltando, está bem pertinho, não sei como, ninguém sabe, nem o dia nem a hora, né? Mas pode correr o risco de muita gente que ainda nem conheceu Jesus e morrer sem ter conhecido Jesus. E hoje nós temos esse privilégio. Se Jesus voltar hoje, né, tivemos esse privilégio de conhecer a Deus e a Jesus. Então devemos ser gratos, né, porque eu fui escolhida e você foi escolhido a conhecer a Jesus, né, a ter intimidade com Ele. Então vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Amém? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, né? Que foi a 6ª aula, mudando a direção. E quando for à noite, quando você for dormir, né? Você peça o fruto nas suas orações, os frutos do Espírito Santo. E você leia Lucas 15, 11 e 24, que a nossa lição ela está registrada lá. No Evangelho de Lucas 15, 11 ao 24, ok? Não esqueça de ler a palavra do Senhor, que ela nos dá crescimento, sabedoria e edifica a vida de todos os cristãos, amém? Então quero agradecer, né, a você que esteve aí me acompanhando, né, tendo mais uma tarde de aula, né, da nossa lição. E para que possa ter edificado, com certeza, a você e a sua família, né? Que você tenha aprendido mais um pouco de Deus, né? Porque Deus, ele é infinito, né? Então, Deus, ele... A cada dia que temos a leitura bíblica, algo novo a gente vai se descobrindo do nosso Senhor Jesus, que é uma coisa mais linda do mundo, né? Então, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês, né? Para que Deus possa se fazer presente na sua vida todos os dias, né? No coraçãozinho de vocês. Para que Deus possa sempre estar conosco, né? Nos fortalecendo, aumentando a nossa fé. Para que nós nunca possamos desistir dos caminhos do Senhor, né? Porque sem Jesus não somos nada. Então a maneira da gente ser grato ao Senhor é permanecer no caminho dele verdadeiramente e sempre estarmos abertos à mudança, porque nós somos pecadores e todo dia temos que mudar para melhor, certo? E não esquecer de pedir o fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Amém? Muito obrigado. Vamos fazer nossa oração final para que nós possamos encerrar nossa aula de hoje.
Querido Pai, nosso Deus amado, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por essa lição que tu nos deste, Senhor, para que nós possamos aprender cada vez mais. Nos ajuda, nos firma, Senhor, nos teus caminhos, para que nós possamos, Senhor Jesus, sempre estar ao teu lado, Senhor, e possamos ser sempre gratos, Senhor Jesus, a Ti. Neste momento eu te agradeço. Muito obrigado por tudo, Senhor, pelas nossas vidas. Desde já, Senhor Jesus, eu te coloco as nossas noites nas tuas mãos, para que tu possas nos dar uma noite reparadora, Senhor, nos teus braços. Já te entrego, Senhor, o dia de amanhã, para que tu possa nos dar um dia abençoado, Senhor, para que tu possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Permanece, faz morada no coração, Senhor, de cada um, Senhor Jesus, de vocês e no meu coração. Abençoa nossa igreja, para que tu possa abençoar nossos pastores, Senhor Jesus, da nossa igreja. Cada liderança, Senhor, tu possa fortalecer a cada dia, cada professor, Senhor, que sempre está na disponibilidade, Senhor, de fazer esse projeto maravilhoso. Desde já eu te louvo e te agradeço. Amém. A paz do Senhor e até breve.